O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Pense nessa frase, porque se for verdade, então o único obstáculo real entre você e aquilo que você deseja é você mesmo. E se for mentira, talvez você esteja vivendo preso em uma ilusão confortável, culpando o mundo pelos seus fracassos. Então eu te pergunto, qual dessas versões de você vai vencer hoje? Fica até o final, porque hoje vou te provar que a chave do seu sucesso já está com você, e só você pode decidir usá-la. Você já se pegou olhando para a vida dos outros e se perguntando: por que eu ainda não consegui isso? O que essas pessoas têm que eu não tenho? Talvez tenha sentido aquele aperto no peito ao ver alguém alcançando o sucesso que você sonha, viajando para lugares que você sempre quis conhecer, comprando a casa dos sonhos ou vivendo uma vida que parece perfeita enquanto a sua parece travada. E quando isso acontece, sua mente começa a construir uma história cruel, como se houvesse algo de errado com você, como se o mundo tivesse conspirado para que só os outros merecessem vencer. A verdade que ninguém te conta é que o único motivo pelo qual a maioria das pessoas não chega onde quer é porque nunca definiu onde quer chegar. E sem direção não existe progresso, só frustração. Napoleon Hill descobriu isso ao entrevistar os homens mais bem-sucedidos de sua época. Todos, sem exceção, tinham duas coisas em comum: um propósito definido e uma crença inabalável de que alcançariam o que queriam. Não importava o tempo, as circunstâncias ou as opiniões alheias. E isso não era arrogância, era clareza. É como tentar atravessar um oceano sem mapa nem bússola. Você até navega, mas o vento e as correntes vão te arrastar para qualquer lugar. Hill dizia que a pessoa sem clareza se torna refém das vontades dos outros, vítima dos seus medos e escrava das opiniões alheias. Pense agora. Você sabe exatamente o que quer da sua vida. Não estou falando de ganhar mais dinheiro ou ser feliz. Estou falando de detalhes. Quanto dinheiro? Fazendo o quê? Morando onde? Vivendo como? A maioria das pessoas nunca parou para fazer isso. E quando não se sabe o destino, qualquer caminho parece aceitável. Só que essa falta de definição é o que deixa você perdido, distraído, procrastinando e pior, comparando-se aos outros. Porque quem não tem clareza do próprio caminho vive olhando a trajetória alheia. Andrew Carnegie, que foi um dos homens mais ricos da história, começou a vida em uma cabana de um cômodo na Escócia. Imigrante pobre nos Estados Unidos, sem dinheiro, sem contatos, sem estudos. O que ele tinha? Um desejo tão forte e tão específico que nada conseguiu apagar. Ele escreveu sua meta, visualizou sua vida futura e começou a trabalhar nela todos os dias. Não importava o sucesso dos outros, não importava quantas portas se fechassem. Carnegie sabia aonde queria chegar. E é essa convicção que separa as pessoas comuns daquelas que constroem impérios. Existe uma pesquisa muito interessante feita pela Dominican University of California, que acompanhou pessoas com metas estabelecidas e pessoas sem metas por 12 meses. O estudo concluiu que quem escrevia seus objetivos de forma clara e revisava periodicamente tinha 42% mais chances de alcançar resultados significativos do que quem não escrevia. Agora, imagine combinar essa clareza com a mentalidade de Carnegie, de Hill, de quem sabe exatamente o que quer e age como se aquilo já fosse inevitável. Mas eu te entendo. Talvez você ache que definir um objetivo específico é assustador, porque aí você se compromete e o medo de falhar aparece. E é por isso que a maioria prefere manter as coisas vagas, como vou melhorar minha vida financeira ou quero ser feliz. Porque dessa forma você não precisa lidar com a frustração de talvez não conseguir. Mas a realidade é que, enquanto você fugir dessa definição, continuará sendo espectador da própria vida. Então eu quero que você faça um exercício agora. Pega um papel
Não mentalize, escreva 3 objetivos claros para os próximos 12 meses, algo que possa ser medido. Eu vou ganhar R$20 mil por mês com meu negócio online até julho do ano que vem. Vou viajar para Paris em dezembro com o dinheiro do meu trabalho. Vou perder 10 quilos até janeiro, treinando 4 vezes por semana e controlando minha alimentação. Seja brutalmente específico, porque sua mente precisa de direção e não de desejos soltos. Por isso, a pergunta que você precisa se fazer não é será que eu consigo, mas sim o que eu realmente quero. Porque se for verdade que tudo que a mente conceber e acreditar, ela pode realizar, então só depende de você definir o que vai conceber. E se você não fizer isso, alguém vai fazer por você. A sociedade, o patrão, a mídia, os amigos, e vai te empurrar para uma vida que talvez nem seja a sua. Hoje é o dia de virar essa chave, porque enquanto você continuar se escondendo atrás de desculpas, comparações e expectativas dos outros, nada muda. Mas no instante em que você decidir de forma inabalável onde quer chegar e agir como se fosse inevitável, o jogo muda. E é só questão de tempo até o mundo se dobrar à sua vontade. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes olhou para os obstáculos no seu caminho e teve a sensação de que aquilo não era para você? Aquele sentimento sufocante de fracasso iminente, como se a vida estivesse conspirando contra seus planos. A verdade é que todo mundo já passou por isso. A diferença é o que se faz depois dessa sensação. E a maior ilusão que as pessoas acreditam é que os vencedores são aqueles que não fracassam. Mas se você observar a história dos grandes nomes que marcaram o mundo, vai perceber que são justamente os que mais falharam, tropeçaram, foram rejeitados e se decepcionaram, mas nunca aceitaram parar. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos da vida a estudar o que ele chamava de psicologia do êxito. E sabe o que ele descobriu? Que o verdadeiro sucesso é construído sobre os escombros das derrotas. Que as pessoas de maior destaque não são as que evitam dificuldades, e sim aquelas que continuam mesmo quando tudo diz para parar. Ele aprendeu isso olhando a vida de figuras como Abraham Lincoln, que antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, enfrentou um histórico de fracassos que faria qualquer um desistir. Lincoln perdeu empregos, perdeu 2 eleições para o Congresso, teve um colapso nervoso, viu o amor da vida morrer e mesmo assim ele não se curvou. Porque Lincoln entendeu algo que a maioria ignora. As derrotas não são o fim. São convites para que você descubra do que realmente é feito. E esse padrão se repete. Thomas Edison falhou mais de 10 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Qualquer pessoa comum teria interpretado cada falha como prova de incompetência. Mas Edison não via dessa forma. Ele dizia: eu não falhei, eu apenas descobri 10.000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Percebe a diferença? O fracasso para Edison era apenas um ajuste de rota, um feedback valioso. E é exatamente isso que falta para a maioria das pessoas hoje. Ao primeiro obstáculo, já se questionam se deveriam continuar. E a resposta de Hill seria: não existe sucesso sem resistência. Agora pense comigo. E você? Quantas vezes abandonou algo importante porque as circunstâncias não pareciam favoráveis? Quantas ideias você deixou morrer porque alguém disse que era arriscado demais? E se eu te dissesse que o sucesso que você tanto busca está justamente depois do próximo obstáculo e que só quem resiste até lá consegue enxergar? A maior parte das pessoas desiste a poucos metros da linha de chegada, porque o cansaço, a dúvida e o medo se tornam mais altos do que a voz da convicção. Mas Hill afirmava: é nos momentos mais difíceis que você deve apertar o passo, porque é justamente ali que a maioria para e só os persistentes continuam. Você precisa decidir que vai continuar, mesmo quando ninguém mais acreditar.
mesmo quando o resultado não vier no tempo que você esperava. Porque o sucesso não é generoso com os impacientes. Ele testa, ele provoca, ele quer saber se você é digno daquilo que pediu. E se você suportar, se continuar avançando enquanto outros desistem, você inevitavelmente vai alcançar. Porque persistência não é teimosia, é uma demonstração de respeito pelo seu próprio sonho. E olha só, a vida vai testar você, isso é certo. Vai tirar coisas importantes, vai atrasar o que você planejou, vai frustrar suas expectativas. Mas como dizia Hill, o maior presente do fracasso é a oportunidade de se tornar maior do que aquilo que te derrubou. Cada obstáculo é, na verdade, uma chance disfarçada. E aqueles que aprendem a enxergar dessa forma se tornam imparáveis. Por isso, quero te desafiar. Pegue aquele projeto que você abandonou, aquela meta que você achou que não dava mais, e volte. Volte sabendo que cada dificuldade enfrentada é mais uma camada de força e inteligência que está sendo construída em você. Não espere que o caminho fique fácil, espere que você fique mais forte. Porque, como a história já mostrou, não são os obstáculos que definem quem vence. É a capacidade de persistir. E antes de encerrar esse pensamento, quero que grave uma coisa. Quem não tem coragem de resistir às pequenas derrotas, jamais terá estrutura para sustentar uma grande vitória. Não busque atalhos, busque resistência. Porque é ela quem constrói o tipo de pessoa que permanece de pé quando todos os outros já desistiram. E talvez, só talvez, esse vídeo tenha chego até você hoje justamente porque era a última chance de você não desistir de si. Você já percebeu como às vezes a vida parece mais pesada depois de passar alguns minutos rolando o feed do Instagram? Ou como o desânimo bate quando você vê alguém mais jovem, com menos experiência, exibindo conquistas que você ainda não conseguiu? Isso acontece porque a comparação é uma armadilha silenciosa e traiçoeira. E o problema não é admirar o sucesso dos outros, o problema é quando isso começa a ditar o seu valor, a bagunçar suas prioridades e a distorcer a sua visão de tempo e de propósito. Napoleon Hill já alertava sobre isso há mais de 100 anos. Segundo ele, o maior roubo de energia e foco na vida de um ser humano é quando ele desvia os olhos do próprio caminho para medir os passos dos outros. Essa comparação constante é mais comum do que você imagina. De acordo com uma pesquisa feita pela Royal Society for Public Health, 84% das pessoas relataram se sentirem infelizes, ansiosas ou insatisfeitas depois de se compararem nas redes sociais. E sabe por quê? Porque o que você vê ali é o palco, não os bastidores. É a parte bonita da história, sem as lágrimas, as derrotas, as crises de ansiedade e as noites em claro. Você enxerga o ponto alto do outro e compara com o seu momento mais confuso. Isso jamais será justo. Napoleon Hill entendia isso profundamente. Ele conviveu e entrevistou centenas de milionários, líderes e gênios da indústria, e percebeu que nenhum deles desperdiçava tempo ou energia se medindo pelos resultados alheios. Eles tinham a rara capacidade de manter os olhos fixos no próprio propósito. Um exemplo genial disso foi Ray Kroc, o homem que transformou o McDonald's em um império. Quando Kroc encontrou a modesta lanchonete dos irmãos McDonald, ele não se deixou levar pela comparação com outras redes de fast food que na época já tinham mais estrutura ou fama. Ele ignorou o que os outros estavam construindo e concentrou-se em enxergar o que ninguém via ali, o potencial de algo gigantesco. Enquanto outros empresários competiam uns com os outros, ele competia apenas com a própria visão. Foi isso que fez dele um dos maiores empreendedores da história. E você precisa entender que a comparação, além de roubar sua paz, distorce seu senso de progresso.
porque o seu tempo não é o tempo de mais ninguém. Napoleon Hill afirmava que cada pessoa tem um ritmo, um ciclo, e o perigo mora justamente quando você abandona o seu ciclo para tentar caber no tempo dos outros. Você começa a buscar coisas que nem são suas, aceita desafios que não têm a ver com a sua missão, corre atrás de metas que não vieram do seu coração, mas da expectativa social, e quando percebe, está cansado, frustrado, esgotado e, pior, vazio. A maior prova disso está nos dados. Segundo um estudo da Harvard Business Review, as pessoas mais bem-sucedidas emocionalmente são aquelas que se comparam unicamente a quem eram ontem. Elas se preocupam se estão melhores hoje do que estavam há um mês, se estão mais perto do próprio propósito, não do propósito de outro. Elas entendem que grandeza não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. E isso é uma decisão que se renova diariamente. Quantas vezes você já deixou de acreditar no seu projeto só porque outro colega do mesmo mercado conseguiu um resultado antes? Quantas ideias você engavetou porque, ao se comparar, decidiu que não era bom o suficiente? Essa é a armadilha que Hill tanto condenava. Ele dizia que cada vez que você se distrai com a corrida dos outros, você entrega um pedaço do seu poder. E a vida começa a te escapar pelas mãos. É por isso que eu quero que você adote um exercício simples, mas transformador. Durante os próximos 7 dias, toda vez que sentir vontade de se comparar a alguém, respire fundo, anote o que está sentindo e, na sequência, escreva uma pequena coisa que você fez melhor do que ontem. Pode ser um detalhe, uma conversa difícil que você encarou, uma decisão que adiou mas tomou, ou simplesmente o fato de ter mantido o foco em meio ao caos. Essa prática vai recondicionar o seu cérebro a enxergar progresso real, não progresso fabricado pelos olhos alheios. E é importante lembrar, grandes vitórias são silenciosas no começo. O mundo só aplaude quando o troféu está na mão, mas o trabalho de verdade é feito nas horas em que ninguém vê. Napoleon Hill mesmo passou anos escrevendo Think and Grow Rich, sem reconhecimento, sem prestígio, sem nenhum holofote. Houve momentos em que ele pensou em abandonar tudo, mas como ele mesmo disse, a vitória pertence a quem permanece de pé quando os outros desistem. E para permanecer de pé, é preciso parar de olhar para o lado. O seu único parâmetro deve ser a versão anterior de você mesmo. Pergunte-se hoje, estou mais focado do que há 3 meses? Estou mais próximo da minha meta? Estou mais disciplinado? Se a resposta for sim, ainda que por 1 milímetro, isso já é vitória. Se for não, respire, ajuste a rota e continue. Porque no fim, como Napoleon Hill afirmava, não vence quem é mais rápido, vence quem não abandona a própria trilha tentando correr na pista dos outros. Você não está aqui para competir, está aqui para construir. E quanto mais rápido entender isso, mais leve e poderoso seu caminho se tornará. Deixe os outros seguirem as próprias jornadas e concentre-se em lapidar a sua. Porque quando você parar de se comparar, vai perceber que o sucesso que parecia tão distante nunca esteve em outro lugar. Ele sempre esteve dentro de você, esperando que você finalmente olhasse para ele. Quantas vezes você já teve uma ideia incrível e pensou, um dia eu vou fazer isso? Quantas oportunidades passaram pela sua frente e você hesitou? E naquele momento em que hesitou, alguém com menos conhecimento, menos recursos ou menos preparo tomou aquela atitude e colheu o resultado que poderia ter sido seu. Isso acontece todos os dias, porque no mundo real, o que separa quem alcança resultados de quem só sonha não é talento, não é sorte e nem mesmo conhecimento. É ação, simples, crua, muitas vezes imperfeita, mas decisiva. Napoleon Hill deixou isso claro ao longo de toda a sua obra. O conhecimento só se transforma em poder quando é aplicado.
Caso contrário, não passa de informação acumulada. A maior ilusão que as pessoas alimentam é a de que precisam saber tudo, ter todas as respostas, as condições perfeitas ou a aprovação de alguém para começar. E enquanto isso, a vida vai passando. Hill dizia que as oportunidades não esperam por quem hesita. Elas se apresentam e partem para a próxima pessoa disposta a agir. E essa regra é tão impiedosa quanto justa, porque no fundo todos têm as mesmas 24 horas e as mesmas chances de agir quando a ocasião surge. Se você estudar a história de figuras que mudaram o mundo, verá que nenhum deles começou quando estava pronto. Amelia Earhart, a primeira mulher a cruzar o Atlântico pilotando um avião, não tinha garantias. Ela não sabia se conseguiria, não sabia se voltaria viva. Mas ela agiu, e essa decisão de agir, e não apenas planejar ou esperar, é o que constrói o tipo de pessoa que o mundo inevitavelmente precisa reconhecer. E se você reparar, não são as pessoas mais inteligentes que lideram empresas, constroem legados ou revolucionam setores. São as que tomaram a decisão de sair da inércia. E aqui vai um ponto crucial que poucas pessoas percebem. A ação não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser constante. Um passo mal dado ainda é um passo. Um erro cometido é uma lição aprendida. E cada tentativa errada afunila o caminho para a tentativa que vai dar certo. O problema é que muitos esperam fazer algo grandioso logo na primeira vez. Querem o plano infalível, a execução impecável, o resultado imediato. Mas a história de todo grande realizador começou com passos pequenos, quase insignificantes, que se acumularam ao longo do tempo. Então, se você sente que está travado, não espere, não busque a motivação perfeita, o dia certo ou a coragem plena. Faça alguma coisa hoje. Pode ser um e-mail, uma conversa, um post, um esboço, mas que seja ação. Porque, como Hill dizia, a decisão de agir é o ponto de partida de toda conquista. E enquanto você não se mover, nada se move. E aqui vai um desafio direto. Escolha uma coisa que você sabe que precisa fazer e está adiando há semanas. Algo simples, mas que faz diferença. E faça hoje. Sem desculpas, sem mais planejamento, porque a sua vida só muda quando suas ações mudam. E se você não começar agora, quando? Se não for você, quem? E se não for esse o momento, qual vai ser? Você já percebeu que o tempo não para de passar? Então comece, porque a única forma de saber se vai funcionar é tentando. E quem tenta, mesmo errando, já está anos-luz à frente de quem só planeja. A verdade nua e crua é que no final da sua vida, você não será lembrado pelo que sonhou fazer, e sim pelo que teve coragem de executar. E a boa notícia é que você ainda está no controle dessa história. Se você decidir agora agir, o resto começa a se encaixar. Porque o universo, como Hill dizia, responde ao movimento. E movimento só existe para quem levanta da cadeira e decide que não vai mais ficar esperando a vida acontecer. A chave para transformar sua vida não está lá fora, está em você. O sucesso, a realização, a liberdade que você busca começam no instante em que você decide assumir o controle da sua própria história. Não é sobre esperar a motivação perfeita. Não é sobre comparar sua jornada com a de ninguém, e muito menos sobre acertar sempre. É sobre agir, persistir e manter o foco naquilo que importa para você, dia após dia. E se isso fez sentido para você, agora é a hora de subir mais um degrau. O próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela vai te levar ainda mais fundo nessa jornada de sabedoria e mentalidade forte. Clica lá. Porque se hoje você já se tornou 1% melhor, no próximo vídeo a gente vai dobrar essa marca. Obrigado por caminhar comigo. Até aqui te vejo lá.